Olá, eu sou Evelyn Gimenez Sanches, consultora esotérica, e hoje, domingo, o primeiro dia da semana, dia 8 de janeiro de 2023, vamos ver, através do tarô, o aconselhamento para todos os signos do zodíaco. Depois, em seguida, daremos a mensagem para os aniversariantes da semana, quem está fazendo o seu ano novo pessoal, através das runas. E aí a pergunta mental. Vocês vão mentalizar aí um tema, uma questão que vocês têm que resolver essa semana, e o baralho cigano vai trazer a orientação. E no final, vamos fechar com uma mensagem com o Olga. Então vamos lá. Vamos embaralhando o tarô, pedindo o ancoramento de toda a linha angelical, das 9 categorias angelicais, para ver a mensagem desta semana para todos os signos do zodíaco. Então, abrindo a mandala astrológica com o tarô. Então, o primeiro signo da roda zodiacal é Áries, né? Os arianos, sai a carta do tarô do julgamento, um momento que os arianos têm que decidir algumas coisas. Vem à tona essa semana, arianos, situações de família, situações de origem. Essa é uma das 3 cartas do passado, então as coisas vêm para serem colocadas em ordem, né? Essa carta, ela tem uma regência espiritual de Arcanjo Gabriel, o arcanjo das boas novas, o arcanjo que traz a comunicação e a inspiração. Então, os arianos essa semana vão ter a inspiração para resolver as questões, né? E é uma carta de comunicação. Então, essa semana, arianos, é essencial que vocês se comuniquem, tragam esses assuntos para serem resolvidos. A palavra-chave do julgamento é colheita, merecimento, recompensa, liberação. Então, se vocês conseguirem resolver os assuntos que estão pendentes do passado, vocês vão colher os bons frutos. Se vocês, arianos, estão esperando alguma situação para ser liberada, é uma carta de liberação. O arcanjo Gabriel ajuda, mas ele cobra. Olha o nome da carta, o julgamento, é uma carta de cobrança. Então o arcanjo Gabriel fala, vou te dar inspiração na hora de falar, mas resolve. Traz os assuntos e coloca um ponto final. Tá? Então é uma carta que fala disso, do merecimento, da recompensa com decisões de assuntos pendentes do passado. E agora vamos ver para o pessoal de Touro, os taurinos. Saiu uma das 2 melhores cartas do tarô, que é a carta do mundo, né? No tarô a gente tem 2 cartas de essência muito positivas e o mundo é uma delas. Então, taurinos, é um período de fechar ciclo, tá? Essa carta, ela é a última carta dos arcanos maiores. Então, é uma carta que fala de fechar ciclo. E é de qualquer jeito? Não, com plenitude, realização, sucesso. A palavra-chave dessa carta é plenitude, é realização. Então, se tem algum assunto pendente que vocês querem fechar, vocês querem concluir, essa semana, taurinos, tá bem propício para isso. Essa carta, ela contém os 4 elementos naturais, fogo, terra, ar e água. Então, essa semana vocês vão conseguindo equilibrar as situações e melhorar. Por que eu falo melhorar? Porque essa carta tem uma regência astrológica de Júpiter. Júpiter é o grande benéfico da astrologia. Júpiter traz as bênçãos, né? Então, traz a sorte. Então, essa semana aí os taurinos com muita sorte e com um período de expansão aí, né? Com um período de crescimento. Qual é a dica para que tudo isso que eu falei aconteça? Sair do mundinho. Olha o nome da carta, sai do quadradinho, né? Sai da casinha, sai do mundinho. Vocês têm que ter essa semana aí, taurinos, uma visão mais ampla das situações, para expandir. É um 21, que na redução numerológica tá 3.
3, a palavra-chave é expansão. 3 fala de criatividade. 3 fala de você se sociabilizar. Então essas são as dicas aí para os taurinos essa semana, tá? Então equilíbrio e expansão, mas tem que ter essa visão mais ampla das coisas. E aí para o pessoal de Gêmeos, né? Os geminianos, sai a carta do tarô, a carta da força, né? Olha lá. Então a força fala para os geminianos o seguinte: controle o seu lado animal. Né? Então, se você está percebendo ali que a pessoa está atiçada, que a situação está tensa, não bate de frente, seduza. A força é a carta mais inteligente, mais estratégica e mais sedutora do tarô. Tá? E se vocês essa semana aí, geminianos, for bater de frente, vocês não ganham o jogo. Então a dica é, né, engole o palavrão, aquela vontade de xingar, de brigar, de discutir. E essa semana vocês vão usar o dicionário de Inha. Lindinha, queridinha, florzinha, é a fala mansa. Essa carta ela é uma carta de fala de sedução, tá? Então controle, qual é a imagem? Sempre a imagem clássica é uma mulher, né? Olha lá, que ela controla o leão, não é? Então ela não mata o leão, ela controla o leão. Então esse leão significa o lado instintivo, então é um momento disso, de controlar os instintos para conseguir dominar o dominador e ainda usar para o que vocês querem. Então uma semana de inteligência estratégica e sedução, tá? Se vocês tiverem isso, vocês controlam as situações. Palavra-chave, controle e retenção do lado, né, animal. E aí o pessoal de Câncer, os cancerianos, sai a carta da justiça, uma das 3 cartas de corte do tarô. A justiça essa semana, cancerianos fala, usa a balancinha da justiça, olha lá, pesa essa situação, essa pessoa, vale a pena? Se não vale, corta, espadinha da justiça, tá? Então é um período de cortar as coisas e colocar ordem, né? A justiça é colocar ordem no galinheiro. Mas às vezes para a gente colocar ordem no galinheiro tem que usar a espada. Essa carta para os cancerianos aconselha esta semana usar mais a cabeça do que o coração. A justiça é o gelinho do baralho. Ela é 0 de coração, né? É uma pedra de gelo aqui, mas toda racional, lógica. Então é um período de ser imparcial, usar mais a cabeça, organizar, cortar o que tem que ser cortado, bagunça tem que ser cortado, colocar ordem, regra, disciplina, tá? E aí, tudo que for importante essa semana, cancerianos, documente, tá? Ela é uma carta da comprovação, da burocracia, nada muito de boca, nada muito informal, documenta as coisas, tá? A carta da justiça e agir com imparcialidade. É uma carta de poder, então vocês têm poder essa semana aí, cancerianos, de organizar as coisas, de cortar o que está bagunçando. É uma carta de muito poder e é uma das 4 cartas da moral e ética, é a principal carta da honestidade. Essa semana aí, cancerianos, coisa certinha, né? Coisa mais ou menos, não. Carta da moral e ética, as coisas têm que estar na linha. E aí o pessoal de Leão, né? Os leoninos. Os leoninos, sai a carta número 9 do tarô, a carta do eremita. 9 na numerologia pitagórica é finalização de ciclo com sabedoria. O eremita, ele é o sábio do baralho. Ele é o sábio. Então vocês vão fechar o ciclo aí essa semana, leoninos, mas vão fechar o ciclo devagarzinho. O eremita, ele é o velhinho. Dá para apostar corrida com o velhinho? Não. Qual é a palavra-chave essa semana para os leoninos essa semana? Calma, paciência, cautela, um passinho depois do outro. Tem que ir devagar. É uma carta saturnina. Saturno é meio freio de mão puxado, traz restrição, limitação. Então Saturno fala de um período de vocês irem devagar. As coisas às vezes podem atrasar essa semana para os leoninos. Tem que ter calma, tem que ter sabedoria. E esse 9 fala de fechamento de ciclo. O eremita no tarô, ele é o estudioso do tarô. Então é uma semana boa aí para os leoninos, parte toda cultural, comprar livro, fazer curso, estudar. E como ele é o estudioso, qual é uma outra dica para os leoninos essa semana? Estude as situações que virão essa semana, analise as situações que virão. É uma carta de reflexão e não é uma carta de grupo, é uma carta de isolamento. O eremita anda sozinho, então é um período de ficar mais quieto, mais recolhido, sem falar nada, observando para
ter essa sabedoria de fechar ciclo. Essa carta, como o julgamento é uma carta do passado também, então traz essa sabedoria, os assuntos do passado, para serem resolvidos, tá? Porém, devagarzinho, tá? Usem a sabedoria e, essa semana não é muita conversa. Se isola, observa, uma carta de observação, tá certo? E vamos lá. E vamos pro pessoal de Virgem, né? Os virginianos. Sai a carta número 5 do tarô, a carta do Papa. No ciclo evolutivo do tarô, a carta do Papa é a carta de maior proteção de todo o ciclo. Então os virginianos essa semana vão estar com uma proteção extra espiritual. Para quê? Né? Para mudar o que vocês quiserem mudar. Por que eu falo de mudança? Porque é o número 5. E 5 na numerologia pitagórica é um número de mudança. Né? E o Papa ele é bom porque ele é uma das cartas de acordo do baralho. A gente tem 3 cartas no tarô de acordo, né? Então o Papa fala de acordos. O Papa sempre é da turma do deixa disso. Deixa disso, vem cá, dá um dedinho. Sai do de mal e vai pro de bem. Ele promove a paz, ele promove o acordo, ele promove a conciliação. Né? Ele tira o mal-estar e traz a paz e a conciliação. Então essa semana, virginianos, é uma semana boa para trazer essa conciliação. Assim como a justiça, o Papa também é uma das 4 cartas da moral e ética, então as coisas certinho. O Papa traz oficialização de relações, né? Então traz um momento de oficialização, de segurança nos relacionamentos, né? E quem é o Papa no tarô? Ele é o consultor, ele é o professor, ele é o palestrante, ele é o orientador. Então é uma semana que os virginianos devem se aproximar de especialistas, né? Se aproximar de pessoas que tenham conhecimento para trazer o desfecho das situações aí que virão essa semana. Então traz as bênçãos do Papa, né, para os virginianos essa semana. Acordos, conciliações e muita proteção espiritual aí. E o pessoal de Libra, os librianos, sai a carta número 6 do tarô, a carta dos enamorados. Essa semana, librianos, vai ter um período de dúvida aí, né? Vou para lá, vou para cá, para onde eu vou? Essa carta, o 6, a carta dos enamorados, é o grande ponto de interrogação, né? Então vai ter esse momento, vou para a direita ou vou para a esquerda, o que eu faço agora? Nesse momento aí, librianos, que vocês vão ter dúvida, vão ter que fazer escolha, não escute muito o que as pessoas têm para falar, escute a voz do seu coração, os enamorados, tá? Então uma carta mediúnica do tarô, uma carta da intuição. A intuição é um tipo de mediunidade que vem de dentro para fora. É o teu Deus interior falando com você. Então acessa seu Deus interior. Todos nós temos a mediunidade da intuição, Deus interior, porque nós somos filhos de Deus. Então a gente tem um pedacinho de Deus, a intuição. Então é um período de acessar a intuição. Não entre em rodinha de fofoca. As respostas estão dentro de você. Ela traz esse momento de ponto de interrogação? Traz. Mas é a carta mais forte do livre-arbítrio. Tá? Então a decisão está dentro de vocês. Vocês têm o livre-arbítrio de resolver. E é uma carta regida por Vênus, tá? Então Vênus fala, faça a coisa bonita, com amor, com carinho. Vênus, Afrodite, a deusa do amor, da beleza, tá? Então faça as coisas essa semana com carinho, as coisas que fiquem bonitas, tá? E essa carta, ela é uma das cartas dos prazeres. A gente tem 2 cartas dos prazeres. Essa semana, librianos, traga as coisas que vocês gostam de fazer. Tá? E aí, cuidado com triângulos amorosos, tá? Essa carta ela é uma carta de triângulos amorosos. E a palavra-chave para os librianos essa semana é diversificar, tá? Então é um período de assobiar, chupar cana e andar de bicicleta. Não é para focar num setor só, num projeto só. Faça várias coisas ao mesmo tempo. E o pessoal de Escorpião, os escorpianos, sai a carta número 4 do tarô, a carta do imperador, né? A carta do imperador é um 4. Essa semana, escorpianos, é um período do quê? De se organizar, trazer coisas sólidas, situações concretas. E quem é o imperador no tarô? O imperador no tarô, ele é o dinheiro, ele é o protetor material. Então, trazer essa prosperidade, focar na parte profissional, focar na prosperidade. E como eu falei, o imperador, ele é a carta dos bons contatos, né? Eu sempre falo aqui, imperador, imperatriz, são cartas dos bons contatos. Então, trazer
né, para perto de vocês, pessoas prósperas, pessoas que valem a pena, né? E é uma carta de um momento aí, escorpianos, de se colocar. O imperador é um líder, ele é uma autoridade, se colocar de uma forma inteligente, de uma forma diplomática, de uma forma estratégica, mas mostrar para o que veio. E o imperador, né, ele também é uma das 4 cartas da moral e ética e é uma carta de formalização. Quem é o imperador no tarô? É o marido da imperatriz, não é? Então, é uma carta de oficialização, uma carta muito positiva aí para os escorpianos essa semana. Então, se coloque, né? Traga pessoas prósperas, traga os bons contatos e se organize para que isso aconteça. Tem uma energia forte aí para prosperidade. E o pessoal de Sagitário, os sagitarianos, sai a carta número 2 do tarô, a carta da papisa, ou a grã sacerdotisa. Quem é essa aqui no tarô? Se existisse um papa mulher, é que o papa é sempre homem. Essa carta, a papisa, ou a grã sacerdotisa. Então, primeira coisa, sagitarianos, vocês vão ter o quê? Muita proteção espiritual essa semana, muita intuição, essa carta é muito intuitiva. E qual é a dica de ouro para os sagitarianos essa semana? Pegar um papel, fazer um rascunho e planejar coisas novas. A papisa, ela é o planejamento através do novo, tá? E a dica aí para vocês, enquanto o projeto estiver no papel, né, tiver em gestação, não tiver nascido, a gente fala que a papisa é a carta da gestação, tá em desenvolvimento, não nasceu. Então, enquanto o projeto estiver no papel, no rascunho, não comente com ninguém. A papisa é a carta da vida íntima, a papisa é a carta da vida privada, ela é quietinha, né? Então é esse período aí. Segredos. Fica na sua essa semana aí, sagitarianos. E essa carta, assim como eremita, é a carta dos estudos. Então, é uma boa semana para os sagitarianos, toda que é parte cultural. Comprar livro, teatro, cinema, curso, tudo que é parte cultural é com a papisa e com o eremita. Então, uma semana muito positiva aí, né, com uma proteção espiritual, com uma intuição muito aguçada, mas é esse momento de planejar. Não é o momento de pôr em prática, mas é o momento de fazer um planejamento, né? E assim como o eremita, né? Ela não é estudiosa, sagitarianos, estude as situações que virão, né? Analise as situações que virão. É uma carta de observação e quietinha também. Então analise, observe. É uma carta analítica, é uma estudiosa, né? Então, um momento de observar, muita fertilidade, muita proteção espiritual e principalmente muita intuição. Segue seu Deus interior essa semana para inserir na sua rotina coisas novas, fazer um planejamento através do novo. E aí, vamos lá para o pessoal de Capricórnio, os capricornianos, e aí sai a carta da Torre. A Torre é uma das 3 cartas do tarô de corte, né? Então, às vezes essa semana aí, capricornianos, vocês têm que ter jogo de cintura, flexibilidade, adaptabilidade. Por quê? Essa carta, ela é a carta no tarô do caso fortuito, da força maior, tá? Então é um período de vocês terem aí essa semana, capricornianos, o plano A e o plano B. Não deu certo o plano A? Opa, tem uma cartinha na manga aqui, o plano B, a carta dos imprevistos. Então não dá para ser muito quadradinho essa semana, hein, capricornianos? Tem que ter. E essa carta, ela tem um outro nome, ela chama a Torre ou a Casa de Deus. Então olha o nome da carta, a Casa de Deus. Vocês vão ter aquele clique, vão ter aquele insight, vão ter aquela eureka para perceber aí como lidar com adaptabilidade nos momentos de imprevisto, tá? Essa carta, ela fala de uma semana que às vezes o destino leva as coisas embora. Então, se vocês vão perceberem que vocês não estão fazendo força nenhuma e tem uma situação, uma determinada situação que está indo embora, é a Torre. Qual é a palavra-chave da Torre? Aceitação. Né? Aceita, porque às vezes o destino leva uma situação para entrar uma outra melhor. Essa carta é a carta da casa caiu. Então, é uma carta de demolição. Olha a imagem. É um raio que destrói uma construção, uma torre. Por isso que chama torre, tá vendo? Raio. Então, é o caso fortuito. Então, a carta de demolição, a carta da casa caiu. Então, às vezes, a gente tem que deixar embora algumas coisas,
né? Então, às vezes, uma semana meio confusa, meio atrapalhada, mas se vocês tiverem um jogo de cintura, não forem muito engessadinhos, capricornianos, vocês conseguem. Então, não é aquela questão assim, ai meu Deus, como eu fui burra, ai, planejei tudo errado. Não, é um raio, né? Então, o raio cai, a gente tem que resolver. Então, adaptabilidade, flexibilidade, jogo de cintura aí para os capricornianos essa semana. E o pessoal de Aquário, os aquarianos, sai a carta número 15 do tarô, a carta do diabo. Aquarianos, cuidado com ilusão, cuidado com fantasia. O diabo é a tentação. Pode aparecer essa semana aí para vocês situações master, super blasters, que aquilo ali é uma furada, tá? Então, cuidado para não ficar preso. O diabo é uma carta de prisão em situações ilusórias. Tá? E o diabo é o quê? Corrupção, ilicitude, moralidade, legalidade. Cuidado com essas coisas, porque o diabo é uma carta de perigo. E é legal vocês fazerem banho de erva, banho de arruda, se conectarem com o arcanjo Miguel, pedir que a espada corte as situações ruins e o escudo proteja, tá? Então não fique preso, amarrado a coisa que sem pé, sem cabeça, né? O diabo é a carta da mula sem cabeça. Aquilo ali, você vê um potinho de ouro lá, mas como é que chega no potinho de ouro? Ah, gente, vai chegar. Não chega, hein, tá? Então toma cuidado com as ilusões, toma cuidado com a fantasia, se proteja espiritualmente, né? Que vai dar tudo certo, né? Às vezes uma energia para os aquarianos um pouco mais pesada, mas se vocês fizerem suas proteções e enxergarem as coisas com realidade, sem cair na tentação, cuidado com compulsões, com vícios, com excessos. O diabo fala disso, compulsões, vícios, excessos. E para o pessoal de peixes, os piscianos, sai a carta 0 do louco. Então olha lá, piscianos, 0, começar coisa nova, uma carta uraniana. Urano fala de coisa moderna, atual, criativa, original. Sair daquela coisa clássica, tradicional e conservadora e ir para uma coisa mais diferente. Né? O louco fala de... Essa carta é a carta de mau movimento do tarô. Então vá para cima das coisas que vocês gostam. É a carta dos prazeres. Traga leveza, traga alegria. Essa carta fala de leveza, de alegria. E vá buscar os prazeres instintivamente. Né? Então o louco fala para sair daquela situação que prende, amarra. O louco é uma carta de libertação. Tá? Tanto o louco como a torre, que sai para os capricornianos, a torre e o louco são cartas de libertação. Então, pisciano, se liberte dessas situações de crises, insatisfações e segurança e vai buscar esse 0, um novo caminho, tá? Um novo caminho mais alegre, mais leve, trazendo os prazeres e usando esse 0, se modernizando, se atualizando, né? É o momento de se atualizar, se modernizar. O louco é o modernex do baralho e caminhar. O louco é o buscador do baralho do tarô. Ele é o peregrino, ele é o andarilho, vai em busca de novos caminhos, caminhos às vezes desconhecidos, que vocês ainda não andaram, tá? Então vamos lá, agora vamos para os aniversariantes da semana. Quem está fazendo o seu ano novo pessoal, vamos ver a orientação através das runas. Vamos ver que runa sai aí para os aniversariantes da semana. Olha lá, a runa do cavalo, cavalo de Odin, o corcel de Odin, que tem 8 patas, que levava Odin para todos os mundos, o amigo de Odin, né? O corcel branco de 8 patas. Então é um período bom para viagens, é um período bom que vai dar um movimento, vai dar uma direção para vocês, né? Então aqui, ó, Odin no cavalo. Então vocês vão conseguir direcionar as coisas, né? Essa runa, ela fala de um movimento rápido, tá? Então essa runa fala desse movimento rápido, controlado e direcionado. E fala que vai ter gente aí a partir, né, desse ano novo pessoal de vocês para ajudar. O cavalo de Odin, esse corcel de 8 patas, né? Ele era ligeiro e ele era amigo de Odin. Né? Ele levava o Odin para tudo que era lado. Então fala de amizade, fala de direção, fala de controle, fala de ir para frente, né? Vai conseguir resolver e se puder fazer algumas viagens aí, eu aconselho. Então é muito positivo aí, ó lá, o cavalinho das 8 patas, o corcelzinho de Odin. Então fala que você vai conseguir ter essa visão mais ampla, você vai conseguir direcionar as coisas, né? A palavra-chave aqui é carroça, roda, é o movimento,
tá? Então traz esse movimento aí direcionado e controlado. Então, momento de se mexer aí, os aniversariantes dessa semana, se mexam, porque tem amigos para ajudar aí a resolver as questões. E agora vamos para a pergunta mental. Mentalizem aí uma questão que vocês querem resolver. Mentalizem bem firme um assunto essa semana que vocês querem resolver, que eu vou tirar aqui o baralho cigano pedindo o ancoramento de Santa Sara Kali para dar uma ajudada aí. Vamos ver. Vamos lá. Olha, a carta número 4 do baralho cigano, a carta da casa, né? É um sim. Então fala de 4, fala de organização. Se organize que essa coisa acontece. É uma carta de materialização, né? É uma carta de concretização. Então, é uma carta extremamente positiva, vocês vão conseguir aí. Traz esse sim, é um sim bem redondo. A casa fala do aconchego, então provavelmente pessoas ajudando vocês a resolver essa questão. E a casa traz a segurança. É uma carta de estabilidade, de segurança, tá? Então fala de colocar ordem. Essa questão que vocês estão perguntando aí, se vocês conseguirem organizar, colocar limites, vocês conseguem concretizar e materializar, tá? Então, uma carta fixa do baralho cigano. Então, é um sim bem redondo aí para vocês nessa questão da pergunta mental, né? A materialização da situação. E agora, né, gente, tudo que a gente abre tem que fechar. O tarô na mandala astrológica, ele abre muita energia, né? Então, vamos fechar a energia? A gente vai fechar a energia com uma mensagem, com as runas, com o Ogham, o oráculo irlandês, usado muito pelos celtas, pela classe sacerdotal dos druidas. Os druidas, eles atendiam os reis, a realeza, a elite. Então vamos ver o que o Ogham, através das árvores, aconselha essa semana aí. Olha lá. A árvore, aqui é a número 15, né? O sabugueiro. A dica dessa semana: não faça nada que você se envergonhe, né? Então, a árvore do sabugueiro fala disso. Não faça nada que depois você vá se arrepender lá na frente, tá? E às vezes pode ter alguma coisa que não tá dando muito certo, né? Na sua vida por causa de algumas situações do passado. Então, qual é a dica do sabugueiro essa semana para vocês? Acerte o passo com o passado, tá? Acerte as contas com o passado. Resolva as questões, porque às vezes as coisas estão meio emparradas, paradas, né? Emperradas, porque tem algumas situações ainda para serem resolvidas, né? Às vezes traumas, às vezes dores, né? E cuidado, tá? Então essa semana a palavra-chave é ter bons valores, honra. Não faça nada na ilicitude, não faça nada que você possa se arrepender e se envergonhar depois, tá certo? E aí, para uma consulta mais completa, com tarô, baralho cigano, runas e Ogham, para mapear todas as energias, ver todos os setores, limpeza energética, cursos profissionalizantes, né? Numerologia, vocês, para fazerem a marcação da consulta, é no 981951632. É no WhatsApp que vocês fazem a marcação. E o conteúdo completo do meu trabalho, o ambiente do Espaço Esotérico Estrela Divina, está no meu site. Acessa lá o site que vocês vão ver todo o conteúdo do trabalho. O site é espacoesotérico.net. E nós temos as redes sociais, o canal no YouTube, o Facebook, o Instagram, para trazer diariamente o calendário espiritual. Cada dia tem uma energia espiritual. Então a gente traz através das redes sociais a parte espiritual. As redes sociais, Evelyn Jimenez Sanches. E tenha uma boa semana.